Você já reparou como é nos piores momentos que conhecemos quem realmente somos? Quando tudo vai bem, é fácil parecer forte. Mas é na dor silenciosa, na frustração que ninguém vê, nas quedas que o mundo ignora. É ali que a verdadeira força precisa nascer. E é justamente nesses momentos que o estoicismo se torna mais do que filosofia. Ele vira um abrigo mental. Neste vídeo, vamos explorar como encontrar força real na adversidade, não fugindo dela, mas olhando nos olhos da dificuldade e dizendo: você não manda em mim. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de treinar a mente para não ceder ao caos, mesmo quando tudo ao redor desaba. Fique comigo, porque ao longo deste vídeo você vai aprender como a sabedoria dos estoicos pode transformar os seus piores dias nos seus maiores aliados e como, ao fazer isso, você para de ser vítima da dor e começa a usá-la como combustível para crescer. Quando a vida nos acerta com força, seja com uma perda inesperada, uma traição ou um fracasso que desmonta nossos planos, a primeira reação costuma ser o colapso emocional. Ficamos confusos, paralisados ou tomados pela raiva e pela autopiedade. Mas os estoicos viam esses momentos de dor como o campo de treinamento da alma. Sêneca dizia que ninguém é mais infeliz do que aquele que nunca enfrentou a adversidade, pois nunca teve a chance de se conhecer. Pense nisso. Quantas vezes você só descobriu que era mais forte do que imaginava? Porque não teve escolha? A adversidade, por mais cruel que pareça, é a única estrada real para a fortaleza interior. E se você estiver disposto a encarar isso de frente, a sua mente deixará de ser um campo de batalha e se tornará um escudo. Imagine que sua vida é um navio em alto mar. Quando o mar está calmo, qualquer um parece um bom capitão. Mas quando a tempestade chega, só quem treinou a mente para manter a direção sobrevive. A mente estoica não busca evitar a tempestade. Ela aprende a navegar com ela. Em vez de gastar energia amaldiçoando o que não pode controlar, o estoico observa, aceita e age com serenidade. Ele entende que sofrer não é opcional, mas sofrer em vão é. E é aí que muitos falham. Querem fugir da dor, negá-la, anestesiá-la. Mas isso apenas prolonga o sofrimento. O estoicismo ensina que a dor deve ser usada como material de construção para a alma e não como desculpa para desistir. É aqui que você começa a mudar. Quando, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e você começa a dizer o que isso está tentando me ensinar. Essa mudança de pergunta é pequena, mas ela abre um universo novo. Porque em vez de se posicionar como vítima dos fatos, você se torna o artesão da própria alma. E quando a mente entende que o controle está na forma como você reage e não no que acontece, algo muda para sempre. Você passa a caminhar mais leve, mesmo em meio ao caos. Não porque a dor sumiu, mas porque você parou de lutar contra o que não pode mudar e começou a fortalecer o que pode, você mesmo. Você já percebeu como a maioria das pessoas vive à mercê do que acontece fora delas? Um comentário negativo, um plano que não sai como esperado, uma rejeição. E pronto, o dia já está arruinado. O problema não está nos eventos em si, mas no poder que damos a eles. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, o sofrimento não nasce da realidade, mas da forma como a interpretamos. E o mais impressionante, essa interpretação é totalmente nossa. Ninguém pode forçá-la. Quando você compreende isso profundamente, começa a desenvolver uma blindagem emocional. Não que você se torne frio ou indiferente, longe disso. Você apenas aprende a responder e não a reagir. A diferença é sutil, mas transforma completamente a maneira como você lida com os problemas. Essa força interior começa a se construir nas pequenas decisões do cotidiano. Não é sobre enfrentar grandes tragédias com heroísmo cinematográfico, mas sobre escolher a calma quando a impaciência grita. É sobre permanecer íntegro quando alguém tenta te provocar, manter sua rota quando tudo conspira para te desviar. Os estoicos acreditavam que a excelência da alma é construída justamente nesses momentos simples e silenciosos,
e quando ninguém está olhando. Você pode perder uma discussão e ainda assim vencer a batalha interna. Se escolheu manter sua paz. Pode ser mal compreendido e ainda assim sair fortalecido. Se decidiu não ceder ao orgulho. Isso é domínio. Isso é liberdade. E essa liberdade não está no mundo externo. Está em você, no controle que exerce sobre seus pensamentos e atitudes. Agora pare por um instante e reflita. Quantas vezes você entregou sua paz nas mãos de alguém que nem se importa com você? Quantas vezes deixou que situações passageiras roubassem seu equilíbrio permanente? A filosofia estoica não quer te transformar em uma rocha insensível, mas em alguém que sabe o valor de cada emoção e não se deixa dominar por nenhuma. Ela te convida a sair do piloto automático, a observar sua mente como um guerreiro observa o campo de batalha, com atenção, estratégia e presença. Só assim, você conseguirá encontrar força mesmo nos dias mais difíceis. Não porque tudo está bem, mas porque você está bem, independente de tudo. Esse é o verdadeiro poder. Mas afinal, como se constrói essa força estoica que permanece firme diante da adversidade? A resposta está em um conceito simples, mas extremamente poderoso: a dicotomia do controle. Os estoicos viviam com a consciência clara de que existem coisas que estão sob o nosso controle, como nossos pensamentos, escolhas e ações, e outras que não estão, como as opiniões alheias, o passado, o clima ou até a sorte. A maior parte do sofrimento humano surge quando tentamos controlar aquilo que, por natureza, nunca esteve ao nosso alcance. Quando você aprende a distinguir com clareza essas duas esferas, algo muda dentro de você. Uma leveza surge, uma clareza aparece. E mesmo diante da dor, da perda ou da injustiça, você se mantém centrado. Porque sabe que o que está ao seu alcance é suficiente para manter sua integridade. Imagine a mente como um campo de batalha, onde as emoções disparam flechas constantemente. A raiva, a frustração, o medo, cada uma tentando assumir o comando. Mas você não é essas emoções. Você é o guerreiro que observa, que analisa, que escolhe. A verdadeira força não está em nunca sentir dor, mas em não ser escravo dela. Isso se pratica diariamente. Quando você opta por respirar antes de explodir, por ouvir antes de julgar, por agir com intenção e não por impulso, você está treinando essa força invisível. Ela não aparece de uma hora para outra. É como o aço que se forma no fogo. Quanto maior a pressão, maior a chance de lapidar essa estrutura interna que ninguém pode ver, mas todos sentem quando você entra em um ambiente. Essa postura estoica não te afasta do mundo. Ao contrário, te prepara melhor para ele. Porque quando tudo ao seu redor desaba, e isso inevitavelmente acontece, você não entra em pânico. Você observa, aceita o que não pode mudar e foca no que pode ser feito. Isso não é frieza, é coragem racional. É entender que reclamar não muda o problema, mas agir com serenidade pode transformá-lo. Os estoicos não eram passivos, eles eram estrategistas da alma. Quando enfrentavam tragédias, perseguições ou a morte, faziam isso com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por sabedoria. E você também pode fazer isso. Não importa o que esteja enfrentando agora. Existe dentro de você um centro de estabilidade que o mundo externo não pode abalar. O estoicismo te mostra o caminho até esse lugar. E a adversidade, por mais dura que pareça, é o mapa que te leva até lá. Existem momentos em que a dor parece tomar conta de tudo. As perdas, as decepções, os fracassos. Tudo se acumula de forma silenciosa, até se tornar insuportável. E é justamente nesses momentos em que a maioria desiste. Mas o estoico vê a crise de outra forma, como um convite à reconstrução. Para ele, o sofrimento é matéria-prima da evolução. Marco Aurélio escreveu em seu diário que o que impede a ação avança a ação. Em outras palavras, o obstáculo se torna o caminho. Quando você encara a dor como parte do processo, e não como um castigo pessoal, ela perde a força destrutiva e se transforma em uma forja, moldando sua paciência, ampliando sua resiliência e fortalecendo sua identidade. Cada adversidade enfrentada com presença e propósito é uma vitória silenciosa sobre si mesmo. Outro ponto:
poderoso que o estoicismo ensina é a importância da disciplina emocional. Em vez de se deixar dominar por reações automáticas, o estoico treina sua mente para responder com consciência. Isso não significa se tornar frio ou indiferente, mas sim cultivar uma mente lúcida, mesmo nos momentos de tensão. Isso exige esforço, requer vigilância, mas os resultados são extraordinários. Você deixa de ser uma marionete das circunstâncias e se transforma no arquiteto das suas respostas. A adversidade continua existindo, ela não vai sumir, mas você deixa de ser sua vítima. E aos poucos, aquilo que antes te desestabilizava se torna pequeno diante da grandeza interior que você desenvolve. Pessoas ao seu redor notarão essa mudança. Alguns não entenderão, outros se inspirarão, mas você saberá, está trilhando o caminho dos fortes de espírito. Por fim, é preciso entender que encontrar força na adversidade não é um destino fixo, mas um exercício contínuo. Todos nós caímos, todos falhamos. O que diferencia o estoico é a forma como ele se levanta. Ele não dramatiza, não culpa o mundo, não se esconde na autopiedade. Ele respira, reflete e recomeça, sempre, e isso é libertador. Porque ao perceber que você não precisa controlar tudo, que você só precisa dominar a si mesmo, um peso enorme é tirado dos seus ombros. A adversidade deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre. O sofrimento não desaparece, mas você deixa de ser definido por ele. Esse é o verdadeiro poder da filosofia estoica. Transformar você em alguém emocionalmente resiliente, internamente estável e espiritualmente inabalável, mesmo nos dias mais escuros. A verdade é que a vida nunca prometeu ser fácil, e nem precisa ser. O que ela exige de nós não é perfeição, mas presença. Quando você escolhe trilhar o caminho estoico, você para de fugir da dor e começa a encará-la como parte inevitável da jornada. Você entende que os momentos difíceis não estão aqui para te destruir, mas para revelar quem você realmente é. A força que você procura fora, nos outros, nas conquistas, na validação, sempre esteve dentro de você, esperando ser despertada. E quanto mais você alimenta essa força interior com disciplina, reflexão e coragem, mais inabalável você se torna. A tempestade pode continuar lá fora, mas por dentro reina a calma. Isso não é mágica, é filosofia aplicada. É o poder silencioso de quem aprendeu a encontrar firmeza em meio ao caos, propósito em meio à dor e liberdade, mesmo em circunstâncias adversas. Essa é a verdadeira vitória, não vencer o mundo, mas vencer a si mesmo todos os dias.